E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês uma parte que é bem específica do curso, que são os conceitos de diagramação. Essa parte é que mais tem a ver, junto com aquelas de tipografia e legibilidade que eu passei já para vocês, com o curso de InDesign, que também está no pacote da formação em design gráfico. E é legal que vocês prestem bastante atenção, e eu volto a repetir que se houver dúvidas, se vocês quiserem alguma bibliografia específica, vocês podem me escrever que eu passo isso para vocês. Porque assim, essa parte, principalmente para quem for trabalhar em alguma editora ou com alguma diagramação específica como livros, ou até mesmo pegar freelance, né, fazendo revista, alguma coisa assim, folder, tudo que envolva texto, vocês vão usar essa parte da diagramação. Então é interessante que esses conceitos fiquem bem assimilados em vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. Para iniciar, eu vou passar para vocês os 4 princípios do design que são essenciais para toda diagramação. Vamos começar com a proximidade. Proximidade, ela diz o quê? Que itens relacionados entre si devem ser agrupados. Quando vários itens estão próximos, eles tornam-se uma unidade visual e não várias unidades individualizadas. Isso ajuda a organizar informações e a reduzir a desordem. Então, quando vocês têm uma página que vocês vão começar a diagramar, é interessante que vocês pensem, né, no projeto gráfico. Geralmente, assim, quando você começa uma diagramação, você não começa assim do nada. O seu cliente, né, a pessoa que passou essa diagramação para você fazer, ou até você mesmo, tem que desenvolver um projeto gráfico do que você vai diagramar. E o que é esse projeto gráfico? Você vai pensar como que você vai colocar a massa de texto, que elementos que você vai usar e tudo mais. Para vocês fazerem esse projeto gráfico ou para analisar se o projeto gráfico está legal, esses itens eles são importantes, esses princípios do design. E a proximidade ela vem trazer para a gente aquelas questões que a gente aprendeu na aula de Gestalt. Por exemplo, essa daqui que diz que uma unidade ela não é enxergada só como uma unidade, se ela tem outras por perto, ela é enxergada como um conjunto. Isso, pessoal, ajuda, por exemplo, se você tem vários textos que são interrelacionados e você quer que esses textos pareçam realmente ser interrelacionados, eles não estão ali soltos. Então, coloquem eles próximos, geralmente com tipografias semelhantes, que as pessoas tendem naturalmente a ver aquilo como um todo, tá? O alinhamento. Nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada elemento deve ter uma ligação visual com outro elemento da página. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. Então, assim, é legal vocês sempre procurarem alinhar os elementos dentro da sua página. Para isso, uma coisa que facilita muito é o uso do grid. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele. Eu vou até mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse grid no InDesign. Mas é legal que vocês já tenham isso. Vocês não devem jogar as massas textuais, as imagens e todos os elementos que vocês têm numa página aleatoriamente nessa página. É legal que vocês tenham um planejamento e vejam o alinhamento, de modo que fique harmônico isso dentro da página, porque não pode ficar uma bagunça. A gente tem que prender o leitor. Lembra que eu falei disso para vocês já? A repetição. Repita os elementos visuais do design e espalhe-os pelo material. Você pode repetir a cor, forma, textura, as relações espaciais como espessura, tamanhos, e isso ajuda a criar uma organização que fortalece a unidade. Então, assim, quanto mais vocês puderem colocar elementos visuais, não estou dizendo que vocês têm que encher a página de coisas, mas para frente eu vou até falar para vocês do espaço branco, que ele é muito auxiliar quando a gente está diagramando uma página. Mas é legal que, além do texto, vocês coloquem algum elemento visual. Por quê? A não ser que seja no caso de livros, que tem projetos gráficos mais específicos, que geralmente eles vêm assim, mais fechados, né? Algumas pessoas falam que livros são engessados, mas não é, eles têm que seguir um padrão. E aí, se ele não tem ilustração, a gente não tem essa liberdade de ficar colocando elementos gráficos. Mas, de repente, no caso de uma revista, ou de um folder, ou de qualquer outro elemento, um site, que vocês têm uma maior liberdade de criação, é legal colocar de repente algum elemento visual e de repente até repetir esse elemento, mas com bom senso, tá? Para não ficar uma coisa assim, diagramada incorretamente, para não ficar cansativo ou não ficar bagunçado. Contraste. O objetivo é evitar elementos meramente similares em uma página. Se elementos, tipo, cor, tamanho, espessura da linha, forma, espaço, não forem os mesmos, diferencie-os completamente. Por quê? De repente você tem dois elementos que são diferentes numa página, e é legal isso, pessoal, porque isso também ajuda a prender o leitor na página. Se a gente tem uma página cheia de elementos todos iguais, fotos todas da mesma cor, boxes todos iguais, o leitor vai olhar aquilo e vai falar, poxa, que maçante essa página, ela é inteirinha igual, ela não me prende, ela não me faz ter vontade de ler.
Agora, se a gente diversifica isso, utilizando o contraste, de repente uma cor diferente da outra, ou uma espessura de linha diferente da outra, a gente consegue fazer um projeto diferenciado e aquilo chama a atenção do leitor. Vamos continuar. Lembrem-se sempre, os seus projetos devem permitir que o leitor identifique o veículo apenas correndo os olhos pela página. Pessoal, o que é o veículo? O veículo é o que você está fazendo, seu produto. É um livro, é uma revista e, sei lá, é um folder. E ele está ligado geralmente a alguma marca, né, ou algum propósito. A gente não faz um veículo para nada. Então, assim, é legal que toda vez que o leitor olhar aquilo, ele identifique, ele fala assim, nossa, esse daqui é daquela empresa. Ou então, esse site aqui, eu já tinha visto alguma coisa assim antes, isso aqui é relacionado àquele determinado designer. Então, assim, é interessante porque isso também imprime uma marca no seu texto. E isso torna ele original. Faz com que ele não seja parecido com um monte de outros textos que a gente tem por aí. Vamos começar agora os elementos da diagramação. A primeira parte dos elementos de diagramação que a gente tem são os elementos visuais. Eles são de fundamental importância na caracterização da identidade da publicação. Sua repetição contribui para que se estabeleça uma unidade gráfica. Então, é legal a gente utilizar esses elementos para, de repente, obter essa unidade visual que a gente quer, essa originalidade, né? E quais que são esses elementos visuais? Temos elementos gráficos simples, que são pontos, linhas de todos os tipos, livres, retas, quebradas, curvas. Isso ajuda a emoldurar, né, a página. Tem os elementos geométricos, com ou sem contorno, que são os polígonos, os círculos, elipses, ovais. Esses daqui a gente pode usar também, inclusive, para fazer olhos, que eu vou passar para vocês depois. A gente pode usar para fazer boxes. A gente tem os tipos, né, que são as letras, de diferentes formas e estruturas, utilizadas para apresentar as mensagens textuais. Os gráficos, que são os logotipos, os ícones, as ilustrações, as fotografias. Aqui nos gráficos, a gente também pode inserir os infográficos, que são bastante utilizados hoje em dia. E aqui eu trouxe para vocês verem o exemplo da página da Rolling Stone. Aqui a gente tem sobre o filme do Scott Pilgrim. E olha aqui, ó, a gente tem diferentes tipos, tá vendo? Não estou dizendo que esse aqui seja o melhor jeito de se diagramar uma página, mas nesse caso, para essa leitura e para esse assunto, isso aqui funcionou legal. Eles usaram diferentes cores, eles usaram diferentes tamanhos de tipo, o tipo é o mesmo, tá vendo? Mas eles usaram elementos como essas linhas, eles usaram aqui outra linha, eles usaram alguns símbolos gráficos aqui, o coraçãozinho, eles usaram uma imagem que está inserida no meio do texto, aqui a gente tem um logotipo, que também é um texto. Então, assim, nesse caso, ficou bem legal. E a gente viu que funcionou. E que, sim, chamou a atenção do leitor. Todo mundo vai ter vontade de olhar isso daqui e falar, nossa, que interessante, né? Que diferente. É isso que a gente tem que procurar. Vamos continuar. Além disso, a gente tem os elementos essenciais da diagramação de textos. Isso aqui é mais voltado para quem for diagramar jornal, newsletter, que for fazer, de repente, um site, ou alguma coisa que tem mais a ver com a parte com bastante massa textual. Que elementos que a gente tem nessas partes, né? Ficou um pedacinho aqui. Aí, saiu. A gente tem o título, que é a chamada principal do texto. O subtítulo, que nem sempre existe, mas quando ele existe, ele é o texto que encabeça as divisões do texto. O chapéu é uma palavra ou expressão curta, diagramada no alto da página ou logo acima da notícia, que tem por função introduzir o leitor ao assunto estampado. Isso daqui existe muito em jornal. Quem não souber o que é, pega um jornal e olha. Geralmente você tem o título. Geralmente no jornal a gente não tem o subtítulo, mas a gente tem o chapéu, que é como se fosse um resuminho da matéria que vai ser explicada, né, mais abaixo. O olho, ele é um complemento do título e ele visa chamar a atenção do leitor para algum assunto estampado no corpo do texto. Quando ele é aplicado no meio do texto, além de destacar algum aspecto, ele areja e subdivide textos longos. Isso aqui também é muito usado em revista. Se vocês pegarem uma revista, vocês vão ver que geralmente no meio da matéria ele tem geralmente uma forma, ou às vezes nem tem uma forma. Ele tem um pedaço do texto que está em destaque, geralmente maior, assim. Aquilo é um olho. E isso serve para quê? Às vezes, quando você tem uma mídia impressa, no caso de revista, por exemplo, a pessoa pega essa revista e ela nem sempre tem tempo de ler a matéria inteira, geralmente é uma matéria longa, e ela vai folheando. E não é que ela vai folheando essa revista, ela dá de cara com esses olhos da matéria. E é nisso que ela vê, de repente, pontos que ela vai se interessar por ler aquela matéria inteira. E é legal a gente saber trabalhar com o olho do texto, porque realmente, a partir dele, você vai fazer o leitor ter vontade de ler aquele texto. Tá bom?
Mancha gráfica é o espaço a ser utilizado pela composição. Ele pode ser determinado por processos mecânicos ou matemáticos, mas o designer pode fazer prevalecer o seu bom gosto sobre as convenções. O que isso quer dizer? Que, de repente, você tem um grid fechado, vou falar para vocês já já o que é o grid, que ele é todo engessado ali, você não pode mexer no grid. Mas você pode, de repente, com o seu bom senso, trabalhar em cima desse grid e deixar uma composição mais fluida, não precisa ficar tão quadradinha, né, tão certinha. O fio separa elementos que por algum motivo podem ser confundidos. Esse fio geralmente é uma linha ou algum elemento gráfico. Isso acontece às vezes em livro. Às vezes você tem no final de um capítulo que você quer que ele tenha um destaque para mostrar que ali acabou o capítulo e vai começar outro. E às vezes você não vai fazer a troca de página, você só vai continuar na mesma página. E você coloca o fio, que pode ser um ornamento, uma linha, o que vocês quiserem. O box é um espaço delimitado graficamente que normalmente inclui texto explicativo ou sobre assunto relacionado à matéria principal. Aqui no box é legal a gente falar porque você pode usar aquelas formas geométricas, né, que eu já falei para vocês, ou até mesmo formas que vocês quiserem criar. E o box, ele geralmente tem a ver com o que você está explicando e ele traz um assunto que é complementar, assim, isso também é muito usado em revista. E em newsletter também, até em site. Aí você vê ali, geralmente ele tem um destaque, né? Por exemplo, a gente está falando uma matéria sobre dieta. E ali do lado vem um box, né? Dando um destaque de repente para um cardápio. Ou indicando algum restaurante. Então é legal a gente usar sempre o box, porque ele é um elemento visual muito legal. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui na aula. Na próxima eu vou passar mais algumas regras para vocês de diagramação. E eu espero que vocês tenham curtido essa parte, tá bom? Obrigada!